Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas e 32 minutos. Está no ar nas manhãs da JAIS, aqui comigo, Sónia Silva Sá. Hoje há conversa sobre um tema certamente muito atual e muito real para, diria eu, que uma larga percentagem das pessoas que andam na internet. Hoje vamos falar com a investigadora Luzia Pinheiro, que está a fazer uma investigação no âmbito da sua presença na Universidade do Minho, mas que é natural aqui de Ariosa, no concelho de Viana do Castelo. E eu vou começar por introduzir a nossa convidada desta manhã. Chama-se então Luzia de Oliveira Pinheiro, é natural de Ariosa, aqui em Viana do Castelo, e é investigadora no SECS, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Esteve a fazer uma tese de doutoramento em Ciências da Comunicação intitulada Cyberbullying e Cyberstalking, que foi homologada então há cerca de alguns dias, uma ou duas semanas, e que versa sobre um tema atual e mediático, o cyberbullying e o cyberstalking, que é basicamente, para quem não percebe, a investigadora já nos vai explicar um bocadinho melhor, mas é aquelas perseguições de que algumas pessoas são alvo através da internet. E os resultados desta investigação desenvolvida ao longo dos últimos 6 anos são reveladores da realidade portuguesa. E, segundo esta investigação da Luzia Pinheiro, cerca de 11% dos estudantes universitários inquiridos afirma já ter sido vítima de cyberbullying. Mas tudo isso nos vai explicar a nossa convidada. Muito bom dia, antes de mais nada. Estamos agora aqui a conversar um bocadinho antes da entrevista, em off the record, como se diz na linguagem jornalística, que muitas pessoas que andam pela internet, a certa altura, são sempre alvo deste tipo de comportamentos do cyberbullying. Algumas vezes apenas uma ou duas mensagens, ou um ou dois comentários mais desagradáveis, e noutros casos uma coisa bem mais grave do que isso. Mas começando pelo início, muito bom dia. Antes de mais nada, como é que se dedicou a este tema, que já ocupa há 6 anos, desde 2010? Como é que tudo isto teve início? Portanto, tudo isto teve início no meu mestrado, começou em 2008, na minha tese de mestrado. Eu na altura li um artigo, ainda dos primeiros que havia em Portugal, sobre o tema, sobre cyberbullying. Eu tinha acabado de fazer uma licenciatura sobre bullying, e então achei interessante, vou investigar sobre isso. Fiz a dissertação de mestrado sobre isso, depois concorri a uma bolsa de doutoramento pela FCT, que me foi concedida, e eu fiz o projeto sobre o tema, sobre cyberbullying e cyberstalking. E, portanto, comecei por aí, comecei por ler um artigozinho daqueles que vêm nos jornais, e interessei-me, fui investigar a partir daí. A partir do momento em que comecei a investigar, deparei-me com muita falta de informação ainda sobre o tema, era ainda muito vago. Basicamente, no Canadá, Estados Unidos e na Alemanha, existem já alguns estudos, são os países em que têm mais estudos sobre isto. E, entretanto, foram surgindo mais estudos que começam sempre a ser feitos, mas, pronto, basicamente foi a partir daí que surgiu a ideia. Desvendando um bocadinho nestes dois temas, o que é o cyberbullying e o cyberstalking? Portanto, o que eu estive a investigar, o cyberstalking foi a versão inicial do cyberbullying na internet. Os primeiros relatos vêm de 1999 dos Estados Unidos, que foi quem lhe deu o nome, se calhar. Sim, lhe deu o nome. Exatamente. Estamos a falar do vice-presidente Al Gore na altura. Pronto, eles catalogaram cyberbullying e disseram o que é que era. Até para começar a fazer as intervenções ao nível da sociedade para catalogar aquilo juridicamente. O cyberstalking nasceu na altura em que a internet ainda era muito utilizada por programadores, porque as pessoas sabiam mexer naquilo. E então acontecia maioritariamente online, portanto só no âmbito da internet. Entretanto, com a generalização da internet e das novas tecnologias, telemóveis com ligação à internet, aquilo que existia no face-a-face, que era o bullying, começou a ter um espelho na internet, porque tudo aquilo que existe no nosso dia-a-dia vai-se repercutir na internet. E então surgiu ao mesmo tempo, só que de um ponto diferente, o cyberbullying, que era o cyberstalking, só com contornos de bullying, ou seja, mais alargada, a prática era mais alargada. Passava a não ser só na internet, englobava mais meios, por exemplo, fotografias, vídeos, esse tipo de perseguição, ia mais além do cyberstalking. E então, temos duas origens para um fenómeno que depois, como o cyberbullying tinha um conceito mais alargado, principalmente ao nível de práticas, englobou o cyberstalking. Juridicamente, por exemplo, nos Estados Unidos,
Há muitos advogados que jogam com os dois termos. Uns utilizam cyberstalking para adultos, outros cyberbullying para crianças, para facilitar em termos jurídicos. Mas no fundo são a mesma realidade. Basicamente é andar a perseguir as pessoas na internet. Exatamente. Para as ofender, para fazer montagens com fotografias, para as usar, para chantagear, enviar mensagens privadas, deixar ofensas. Tudo isto se estende cada vez mais à internet, porque cada vez mais as pessoas utilizam as redes sociais. Exatamente. E nas redes sociais, seja no Facebook, nos blogs, no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, nas mais variadas redes sociais, é fácil não ter rosto. Exato. Por exemplo, uma pessoa pode criar uma conta, dá-lhe um nome qualquer, cria um e-mail. Ou através do anonimato. Exatamente. Por exemplo, cria um e-mail naqueles em que exige um e-mail para se utilizar. Exatamente. A maioria deles não exige. No Facebook realmente temos de ter uma conta. Pode ser perfeitamente falsa, uma foto de perfil preta e acabou. Já ninguém sabe quem é. Nos blogs é mesmo a possibilidade de usar o anonimato. Ou seja, se calhar as pessoas podem exteriorizar o seu ódio, as suas frustrações, as suas raivas através da internet. Sim. Ou então, se tiverem uma razão, até podem eventualmente ter algum motivo para não gostar daquela pessoa, por exemplo, extravasam através da internet e levam aquilo tudo ao limite, porque há pessoas que são mesmo viradas para isto. Sim, elas querem mesmo aquilo e dá-lhes prazer. Algumas delas caem no vício daquilo. Eu já li uma vez um artigo por falar nisso, dizendo que dizia que às vezes que ofendia pessoas na internet só porque sim, só pelo gosto, porque ninguém as conhecia lá nenhum, não sabia se eram boas, se eram más, se eram interessantes, se eram chatas. Era a forma de ficar feliz, era perturbar os outros. Satisfazia-se. Um dos inquiridos escreveu plenamente e outros deixaram a ideia no ar, mas um escreveu claramente: eu pratico cyberbullying porque posso. Exatamente. A partir daí está tudo esclarecido. Eles não precisam de um motivo. Eles simplesmente podem e vão atrás. Outros têm realmente motivos do género: fiquei chateado com aquela pessoa, vou-me vingar. Pronto. Há um motivo por trás que o justifique. Não justifica o ato em si, mas tiveram um motivo qualquer que os fez fazer. Outros simplesmente andam pela internet, estão frustrados dia a dia, estão estressados, querem descomprimir. Vão para lá, procuram uma pessoa, às vezes ao acaso, que esteja mais vulnerável e vão por ali fora. E não têm minimamente a noção das consequências para a própria pessoa. Claro. Alguns terão mais ou menos uma consciência que aquilo vai afetar a pessoa, que vai denegri-la, mas não querem saber. Ou seja, a consequência para o outro, o agressor não quer saber da consequência para o outro, quer satisfazer-se. E então esse é que é o problema, é que a pessoa não tem limites. Sim, porque nem toda a gente tem o mesmo poder de encaixe e de lidar com esse tipo de coisas, e se me atacarem a mim eu posso reagir de uma maneira até não me importar muito, mas outra pessoa que esteja ao lado, que possa eventualmente ser mais frágil, pode-se deixar dominar por aqueles ataques. E quando os ataques até são públicos, podem depois chegar à vida real. Às vezes acho que toda a gente já viu filmes ou viu histórias sobre meninas, adolescentes que são humilhadas, achincalhadas, expostas na internet e depois a vida real delas é destruída. Temos alguns casos sobre isso que são públicos, temos casos documentados em filmes e temos casos reais que não estão, normalmente são abafados, os que são portugueses, porque para proteger basicamente a reputação da pessoa. Claro. Porque tirando aquelas pessoas que saíram dos noticiários porque se suicidaram em países em que a lei atua, isso é uma coisa. Agora, em países que a lei não atua, porque ainda não está homologada, ou ainda nem sequer os políticos se entenderam, como é o caso de Portugal, é um problema, porque quem vai passar por mal da fita é a vítima. Não, as pessoas, o impacto emocional daquilo é enorme. As pessoas não têm noção do que aquilo faz, porque uma pessoa não tem como se defender, a maioria das vezes. Porque aquilo fica ali gravado. Insultos do pior, histórias inventadas, fotografias manipuladas. E os outros olham para aquilo, nem sequer se dignam a ler, olham para aquilo, olha para isto aqui, e tomam aquilo como verdade. Claro. Aquilo divulga-se rapidamente, espalha-se, copia-se, partilha-se.
As pessoas ficam ali expostas, sem possibilidade de se defenderem. O que também não falta são casos, de vez em quando, de fotografias até íntimas, de pessoas famosas, que são expostas na internet para toda a gente ver. Sim. Por exemplo, um caso que era um casal de namorados. Já para não falar dessas vinganças pessoais. Já com o casamento marcado. Uma daquelas viagens, trabalhavam os dois no mesmo sítio. Uma daquelas viagens, foram filmar cenas íntimas. Acabaram durante a viagem. Resumindo, o ex-namorado, quando regressou, espalhou as fotografias e as filmagens pela empresa, incluindo mandou-as para o patrão. Claro. E ela ficou completamente, para além de ter sido exposta, ficou ali numa situação em que teve de explicar tudo o que se passou e teve sorte de coisas que já nem devia ter de explicar, porque são coisas dela, claramente. Claro. E depois também se diz em relação à juventude que aquilo que existia, o bullying que existia na escola, que acabou sempre por existir, apesar de hoje em dia parecer que está a existir mais, porque hoje em dia se fala nisso, aquele gozo, aquelas brincadeiras um bocadinho mal intencionadas que aconteceu nas escolas, hoje em dia prolongam-se para além da escola. Chega à internet. Antes as crianças diziam, na escola sou gozado, mas em casa ninguém me chateia. Exato. Agora não. Agora ligam um computador em casa e continua o gozo, continuam as humilhações. Sim, exatamente. Agora passou o gozo que era na escola, que é circunscrita àquela realidade, em que só os colegas de turma, os outros sabiam. Agora toda a gente sabe. Exatamente. Ainda é uma humilhação maior. As pessoas que estavam na universidade, que falaram comigo e que descreveram os casos, descreveram que a maioria delas foi vítima de cyberbullying durante o período escolar anterior à universidade. Algumas foi durante a universidade, porque isso existe principalmente nos cursos de informática, isso é um gozo, até porque eles treinam-se a tentar entrar no perfil uns dos outros. Mas isso são outros casos, são pessoas que lidam com aquilo e treinam porque estão a estudar aquilo. Agora, essas pessoas que me falaram, relataram casos em que estavam na escola e os colegas chegaram ao ponto de criar perfis falsos no Facebook para adicionar, fazer pedidos de amizade, a pessoa aceitar e eles estarem ali a gozar com ela. Aquilo foi só criado para gozar com a pessoa. Por todos os motivos. Pode ser uma pessoa vinda num extrato social muito baixo e podem gozar com ela por causa disso. Ou pode ser uma pessoa num extrato social com poder económico elevado ou médio alto e as pessoas gozarem com ela precisamente por isso. Pronto, de tudo serve, não é? Precisa um motivo em concreto. Não. Quem quer gozar arranja qualquer coisa. Se não arranjar, inventa. A maioria das vezes inventam, principalmente histórias de... É verdade. Nesta investigação, Luzia, então, com quem é que, com quantas pessoas é que entrevistou, quantas pessoas falou e quais os resultados que obteve? Portanto, eu comecei por fazer uma coisa que se chama etnografia digital, que é basicamente sondar a internet, fazer como se estivéssemos na vida real a observar. Pronto, fazemos isso na internet, vamos lendo as histórias, não intervimos. Quer dizer, há a possibilidade de intervir, mas eu optei por não intervir, que é para não influenciar os resultados. Observei o comportamento das pessoas, estive a ver fóruns, blogs, coisas ativas em que as pessoas participavam sobre o assunto. Estive a analisar isso, vi comportamentos, no geral, sem, por exemplo, eram portugueses, ingleses, pessoas de vários países. Em Portugal, eu apliquei um inquérito online, distribuí online, porque era mais fácil de fazer, porque sendo o meu objetivo estudar cyberbullying, eu quero encontrar pessoas que utilizem as redes sociais. Exatamente. Portanto, optei por inquérito online. E às vezes as pessoas também no anonimato online respondem com mais verdade. Respondem sim, exatamente. Porque no face a face, a distribuir um inquérito, a pessoa fica a olhar para nós de género, o que é que eu vou responder? E se a pessoa até o praticar, não lhe vai dizer na cara, eu faço isso. Não, porque ninguém admite que faz. É aquela questão, a gente está a preencher um inquérito. O inquérito dobra-se a meio é anónimo, mas eles não sabem se eu não vou ler o inquérito a seguir. Claro. E há sempre aquele entrave, então eu apliquei online, porque a pessoa preenche e envia-me. Eu não sei quem é que preencheu, nem sei quando é que enviou. Eu vou receber simplesmente os resultados. Então as pessoas abrem-se mais. Apliquei-o à Universidade do Minho, aos estudantes, e à Universidade da Beira Interior. Aquilo foi distribuído através do correio interno das universidades, para se as pessoas autoselecionarem. Ou seja, as pessoas que utilizavam o e-mail e quiseram responder, responderam.
Foram 201 pessoas a responder. Eu fiz uma limpeza dos inquéritos. Uma limpeza serve para eliminar aqueles inquéritos que são preenchidos por preencher, que são preenchidos claramente, pronto, para o gozo. Há pessoas ainda com estudos superiores a fazerem isto. Pronto. Filtrados os resultados, obtive 193 respostas válidas, pronto, para analisar. Pronto, dentro dos estudantes universitários é um bom número, porque se fosse um inquérito face a face eu ia ter uma diferença de 20, 30. Então, destes 193 eu fiz uma análise de conteúdo, porque a maioria das perguntas era de resposta aberta para fazer com que as pessoas falassem. Eu testei o inquérito em modo de resposta fechada e as pessoas respondiam àquilo que achavam que eu queria que respondesse. Claro. Então eu abri o inquérito, tive mais trabalho, claro, mas abri o inquérito e as pessoas responderam. O que as pessoas mostraram foi que o tabu, o cyberbullying é um tabu ainda. As pessoas não gostam de se expor, principalmente quando estão a ser vítimas ou há a possibilidade de, que é para não serem gozadas. Porque a partir de do momento que uma pessoa diz que está a ser vítima, a pessoa é como a violência doméstica, a mulher é que é o culpado. A culpa é sempre nossa, claro. A culpa é nossa, então é do género. Na internet se gozam contigo ainda te dizem é porque te expões. Sim. Como se uma pessoa não tivesse direito a usar as redes sociais. Exato. Sem ter Sim. gente a gozar. Se não concordam connosco, fecham e não veem. Há pessoas que realmente se expõem demais. Isso Claro. é uma coisa que eu exponho na tese, que é há pessoas que se expõem demais mesmo. Claro. Então vamos ter uma consciência que aquilo que a gente coloca lá é uma arma de arremesso. Claro. Para quem quiser E fica usar. eternamente na internet. Fica eternamente. Agora, há pessoas que não se expõem demais. Há pessoas que nem sequer têm conta nas redes sociais e são vítimas na mesma. Porquê? Porque ser vítima de cyberbullying não implica utilizar a internet. Implica que o agressor usa a internet. Isso é um dos motivos, porque quando os pais, quando os filhos são adolescentes e crianças são vítimas de cyberbullying, os pais, e deixas de usar a internet. Isso é um erro, porque não vai ser ao deixar de usar a internet que o filho vai deixar de ser vítima. Claro. Quem tem de usar é o agressor. Portanto, às vezes isso às vezes não, é sempre um erro crasso, porque vai fazer com que a criança continue a ser vítima e não saiba o que é que se está a acontecer. Claro. Nem se possa defender. É negar a possibilidade de defesa. Nos estudantes universitários, outra coisa que disseram foi o peso da reputação. Uma pessoa que é vítima fica com a reputação manchada. Voltar a recuperá-la é um trabalho de esforço. E por vezes o que é que acontece? Por exemplo, a Amanda Todd, que é do Canadá, que se suicidou por causa do cyberbullying, o que aconteceu? Ela mudou de cidade, mas naquela zona é complicado, porque as pessoas utilizam mais a internet ainda do que em Portugal. E pronto, e também está catalogado na lei o cyberbullying em concreto. Ela mudou de sítio, só que a pessoa que eu estava a perseguir não era um adolescente, era um adulto. E então essa pessoa era completamente fanático, andava a persegui-la completamente. Essa pessoa depois encontraram-na e era um daqueles que visita sites de pornografia infantil. Pronto. É uma pessoa com problemas gravíssimos. Então o que aconteceu? Ela mudou de escola, mudou de endereços, o homem conseguiu encontrá-la outra vez, divulgou tudo outra vez. Claro. E era um ciclo que Claro, estava ali a continuar. O que é que aconteceu? Ela teve 1 ano e tal, quase 2, neste processo. Em depressões contínuas, tentativas de suicídio, overdoses por medicamentos ansiolíticos, pronto, e para dormir, de sono. O que é que aconteceu? Ela sempre que fazia amigos novos, a partir do momento que esses amigos novos descobriam que ela tinha sido vítima de cyberbullying, o caso, deixavam de ser amigos dela e passavam a ser agressores. Ela chegou ao ponto de se suicidar porque não aguentou mais. Claro, era uma pressão imensa. E aqui há cerca de 1 ano, acho eu, em Portugal também se soube, é daquelas coisas que uma pessoa não entende, mas que acontece. Soube-se que uma menina que tinha sido alvo de uma agressão sexual numa escola ou por um grupo de miúdos aqui em Portugal, não se percebeu muito bem, mas eram jovens, muito jovens, não eram maiores de idade.
e soube-se, houve uma revista que fez um artigo sobre isso, e a partir desse momento aquilo virou gozo, e a menina já mudou de cidade várias vezes, mas não tem conseguido manter o anonimato, porque Exato. parece que há gosto em gozar até com uma situação destas. Isso é, exatamente. Isso é muito, porque a partir do momento em que ela vira o bombo da festa, Exatamente. as pessoas não querem saber por que ela esteja a passar. Ela é o bombo da festa, eles não vão querer perder o bombo da festa. Claro. Pronto. Uhum. E depois também há aquelas situações em que, como disse há um bocadinho a Luzia, é tudo uma questão de reputação. Se se inventa uma mentira, dita muitas vezes, como se dizia no período da Segunda Guerra Mundial, vira verdade. É. Onde há fumo há fogo. As pessoas vão atrás dessa ladainha para confirmar um boato e transformá-lo numa realidade. Uhum. E eternizá-lo, porque se for Claro. dito muitas vezes, realmente depois alguém há de acreditar naquilo. E acreditando numa pessoa, depois passa a palavra Claro. e acaba por se transformar o que é numa verdade verdade adquirida. Sim, a verdade, que era verdade na altura e continua a ser verdade, é posta de lado. Então começa a ser muito pequenina. Então o boato cresce enormemente. Vamos imaginar uma esponja. Uhum. A esponja no início é pequenina. Se a começarmos a encharcar, ela vira enorme. Então o que acontece com isso? Aquilo fica, ou seja, o boato é tal grande que abafa por completo a realidade. E as pessoas há um ponto em que querem confirmar um boato e não querem, e querem negar a realidade. Portanto, é uma questão de alimentar. Vou ler um bocadinho mais sobre esta Sim, apresentação que a Luzia Pinheiro nos enviou, que diz que esta investigação que fez ao longo de 6 anos, entre 2010 e agora 2016, além de expor e analisar relatos de casos nacionais, encontra-se também nesta investigação relatos de casos internacionalmente mediáticos, e salienta-se o fato de as vítimas demonstrarem ter comportamentos inconsequentes na internet, revelando detalhes privados de forma excessiva que depois podem ser transformados em armas de arremesso, como disse, e que além de tornar as vítimas alvos fáceis, também faz com que elas sejam vítimas de si mesmas e do seu comportamento. A reputação é central no trabalho da Luzia, onde se clarifica que os agressores se aproveitam das consequências que o cyberbullying terá para a vítima, de modo a chantagear, ou de que o abalo reputacional de um caso de cyberbullying potencia então o suicídio das vítimas, como já tivemos conhecimento de alguns poucos casos, mas alguns para o nosso país, que é tão pequenino, esses poucos casos transformam-se em muitos. O que fazer agora com estes resultados? Com estes resultados, portanto, fica claro uma coisa, que é a necessidade de se informar as pessoas. Ou seja, muitas pessoas só conhecem o termo através de uma outra notícia que está na televisão. Isso é muito pouco. Não está catalogado de lei. Devia ser catalogado na lei previsto, que é para, quando uma pessoa faz queixa, poder ser julgado como o que é, e não como um caso parecido. Por exemplo, vai-se à polícia do judiciário, encontram-se o agressor. Aquilo é julgado como difamação, perseguição, ou seja, acabam por atenuar. E não o conseguimos travar, quer dizer, Exato. mesmo que uma pessoa apresente queixa, é tão difícil no anonimato da internet provar que é sempre a mesma pessoa a fazê-lo. Sim, normalmente o que a polícia judiciária me esclareceu foi que conseguem através do endereço de IP. Agora, há pessoas que são um bocadinho mais espertas do que outras na utilização. Há pessoas que têm conhecimentos de informática que outras não têm, meios. E também há programas que alteram o Claro, IP. exatamente, isso é um dos problemas. E é por isso que as pessoas, quando estão a ser vítimas de algo, devem fazer print screen. Guardar numa pastinha, numa penzinha e fazer queixa. Porque, por exemplo, houve casos de pessoas que cederam e tiveram sorte, mas isso pode não acontecer. As pessoas, a partir do momento em que cedem a um agressor, estão sujeitas a que ele continue. Porque já obteve uma resposta positiva. Claro, era isso que eu queria perguntar, e agora para terminarmos, que estamos quase em cima das notícias, quando uma pessoa é vítima deste tipo de perseguição, daquilo que a Luzia Pinheiro investigou, o que é que deve fazer? Responder ou ignorar por completo? O que será muito difícil, certamente. Ignorar por completo é complicado, até porque uma pessoa tem necessidade de responder. Claro. O que se deve fazer primeiro é ter passwords bem fortes, não coisas óbvias. Uma pessoa não deve descurar a segurança online, deve ponderar aquilo que coloca online, as informações, as fotografias, porque lá está, muitas das pessoas são inconsequentes, não pensam,
que aquilo vai ter consequências, e vai ter. Se alguém quiser, tem. Pronto, é isto que as pessoas devem ter em consciência quando se expõem. Em relação a isso, por exemplo, as pessoas não devem responder, ou então devem denunciar o caso. Se as pessoas responderem, devem ter muito cuidado com a resposta que fazem, deve ser sempre privada. Mas vamos ver uma coisa, quando responderem vão ter presente nas suas cabecinhas que vão ter uma resposta pior. Porque é o que acontece na maioria dos casos, é que o agressor quer que elas respondam para ter mais motivos para continuar. Claro, pica cada vez mais até obter uma resposta. Exato, que é o picão, se quer para a discussão, para aquilo ferver, eles querem criar uma fogueira. Então, se a pessoa não responder, não deitar achas, a fogueira pode morrer por ali. Pode continuar. Se continuar, aliás, uma pessoa na altura não deve deixar continuar, deve-se precaver e fazer logo print screens para fazer queixa, deve mudar as passwords todas, deve-se bloquear ao máximo. E se for preciso, mudar de contas, avisar que alguém se está a fazer passar por ela, qualquer coisa desse género. Agora, se aquilo morrer ali, ótimo. Se aquilo continuar, uma pessoa tem que tomar medidas a sério. Mas evitar responder, porque normalmente... Isso é o que alimenta o agressor. É o que alimenta o agressor, é o que alimenta os boatos. As outras pessoas que não sabem nada vão ver o que é que se passa e se calhar ainda se tornam eles próprios agressores. Claro. Pronto, então o melhor, se a gente se conseguir conter, mais vale ignorar o caso, adotar medidas de segurança, cortar as bases para evitar que aquilo se alastre. E precaver-se, claro, tirar cópias do acontecido, que é para depois as poder usar. Por exemplo, no caso da escola, há miúdos que, pronto, nas aulas de informática, olham por cima dos ombros e veem a password uns dos outros, entram nas contas. Quando o diretor de turma passa aquelas folhinhas com os endereços de e-mail, ter cuidado. Pá. Claro. Então, na escola, por exemplo, se a gente fizer print screen e levar ao diretor de turma, já é uma prova. As pessoas podem fazer com que se fale do assunto, por exemplo. Luzia Pinheiro, temos de terminar. Faltam alguns segundos para as notícias às 11 horas. Okay. Muito obrigada. Muito sucesso. JCFM 90.8